Bem-vindos ao Globo News Painel. Tem uma pergunta que você em casa provavelmente se faz e nós vamos fazer aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Que papel nós vamos fazer na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas 2 anos depois? Eu não estou falando, evidentemente, do desempenho esportivo do Brasil. Eu estou falando que impressão que nós vamos deixar para o resto do mundo. 3 são os nossos convidados aqui hoje, como sempre, que se dispuseram a responder essa pergunta: que papel o Brasil fará nesses 2 grandes eventos mundiais? Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes pelo empresário Paulo Godoy. Ele preside a ABDIB, é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Está um segundo empresário conosco aqui, ele é Ingo Plöger, presidente do Conselho de Empresários da América Latina. E o terceiro participante da nossa roda é o advogado Kleber Luiz Zanquim. Ele é professor do INSPER, aqui de São Paulo. Paulo, a pergunta está no ar, a pergunta todo mundo faz em casa. Que papel o Brasil vai fazer? Se você quiser falar da seleção, depois a gente chega nesse ponto. Não, vamos falar da seleção também, mas eu acho que nós vamos fazer um bom papel. Um bom papel. Quer dizer, nós temos um grande desafio para ser coberto, para ser atingido, quer dizer, tem muitas deficiências que nós precisamos trabalhar, mas eu acho que essa combinação de uma ação que ainda há tempo de fazer do ponto de vista da infraestrutura, da logística, da organização dos jogos, combinado com a característica do povo brasileiro, da paixão pelo futebol, eu acho que nós vamos reunir condições para fazer um bom papel e deixar marcado a Copa do Mundo no Brasil para exemplos, eu não diria comparáveis com os países já desenvolvidos, já com estrutura organizada para esse tipo de evento, mas essa combinação com essa característica do brasileiro e as coisas que nós ainda iremos fazer, eu tenho fé de que nós teremos uma boa performance, uma boa Copa aqui no Brasil. Sem querer ironizar o que o Paulo acabou de dizer, por enquanto estamos numa manifestação de confiança e fé. Tem fundamento as críticas feitas por algumas organizações internacionais, a FIFA, o Comitê Olímpico, em relação a atrasos do Brasil para terminar o que tem que ser feito, ou vai lá, é o nosso jeito mesmo, a gente deixa um pouco de pressão e aí faz na correria, mas faz bem? As vantagens que uma FIFA e um Comitê Olímpico têm é que eles repetem esses eventos em 4 anos, eles em sabem países o que está incluído. Então, a experiência deles em realizar, controlar e saber onde é que eles estão é única. Nós, no Brasil, estamos fazendo isso pela primeira vez, ou, no caso da Copa, a segunda. Bom, mas 1950 para cá, que foi a última vez que saiu uma Copa, mudou o mundo 3 vezes. Com certeza. Então, eles têm um cronograma, eles têm um caderno de encargos que entra nos mínimos detalhes. Então, o que se pode constatar, certamente, é que temos atrasos em diversas áreas. E eu acho que nós temos 3 níveis diferenciados de um mega evento dessa magnitude. O primeiro é a parte essencial, que são os estádios e ao redor. O segundo é a parte da infraestrutura necessária para você receber bem, que aí entra a questão dos aeroportos, metrôs, trens de transportes de massa e assim por comunicação, é fundamental. E você tem o terceiro nível, que é toda a questão que eu chamaria dos soft factors, que são os fatores não tão presentes, que é a inserção social, a questão do legado que nós vamos deixar, a questão da importância da mensagem que nós queremos passar para o mundo, daquilo que somos e daquilo que queremos ser, e mais importante ainda, que nós tenhamos a condição de utilizar esses eventos para podermos agilizar todo um processo de inserção e de qualidade de vida. 3 níveis que ele colocou, uma profissão de fé, uma manifestação de confiança, Kleber. Você é um especialista em parcerias público-privadas. Na semana que passou, o governo anunciou finalmente a participação da iniciativa privada no que parece ser um dos gargalos. Eu queria, evidentemente, abordar cada um deles com vocês, não só para a Copa, né, mas para a infraestrutura do país, que são os aeroportos. Por que demorou tanto? Olha, essa é
uma pergunta difícil de responder. Na verdade, a gente sabe que o governo federal tem estudos já há algum tempo para uma modelagem nesse sentido. Talvez por Estamos falando especificamente de aeroportos. De aeroportos, né? De delegação para iniciativa privada, né? Já havia estudos há algum tempo. Agora, a demora talvez diga respeito à própria modelagem, né? Que tipo de contrato vai ser utilizado. Então, em algum momento se falava em parceria público-privada, de repente só em concessão, agora em um regime misto, em que se concede o uso ali do terminal, a exploração comercial do terminal e tem uma contrapartida de investimento da iniciativa privada. Então, eu acho que esses ajustes que levaram a uma certa demora. E também a gente não fez um grande debate no país sobre qual seria o melhor modelo jurídico para que isso acontecesse. E a gente tem umas dificuldades históricas e institucionais aqui que são sérias, que dizem respeito à atuação das autoridades de fiscalização. Você está falando do TCU, por exemplo, TCU. A própria lei de licitações, que tem alguns anacronismos, né, e aí cada um tem uma posição sobre se deve alterar ou se não deve alterar, o que deve ser alterado, mas é fato que hoje os nossos procedimentos licitatórios são muito longos, muito demorados, então quando a gente fala que a gente está atrasado, a gente tem que levar em consideração também esse aspecto jurídico, porque o atraso também está ligado a isso. Começar uma licitação significa talvez demorar 1 ano ou 2 para concluí-la, né? Então, Paulo, eu não sei se eu posso resumir o que o Kleber acabou de dizer em uma manchete, vício de jornalista. Chama-se isso insegurança jurídica. Para o investidor privado é fatal. Se ele, principalmente em obras de infraestrutura, que requerem um horizonte, uma maturação e um aporte imenso em termos de recursos inicialmente para lá na frente buscar de volta, como é que ele se sente nesse panorama atual? Não, eu acho que nós construímos no Brasil uma boa estrutura de marcos regulatórios. Há tempos que nós estamos cobrando uma estruturação para o modelo aeroportuário baseado em concessões. O modelo de concessões de serviço público no Brasil é vitorioso. Tem lacunas, tem setores muito atrasados ainda na regulação, mas nós conquistamos uma coisa que é essencial, que é uma frasezinha que chama-se cumprimento de contratos, respeito às regras estabelecidas. Isso tem muitos países que não conseguiram e estão patinando em atrair capitais. Então, esses anos de estabilidade e criamos esse marco regulatório, ele vai sendo aperfeiçoado e o modelo de concessões vai trazer para os aeroportos, que é um dos gargalos mais gritantes no dia de hoje. Está claro para você que modelo vai ser esse? Não, o modelo, ele não vai ter um modelo único, porque aí vai depender da região que você está tratando, vamos dizer da os situação piores, de cada aeroporto. Viracopos então, é o que o Kleber falou, você pode fazer concessão administrativa, quase que um modelo para imobiliário, para um agente construir e explorar aquilo. Você pode fazer concessões completas como o de Natal. Só para o assinante em casa que não é especialista, o que é um modelo imobiliário? É você construir e depois você explorar aquilo, alugando lojas, construindo lojas ou cinemas. Tem aeroportos no mundo aí que tem uma estrutura de lazer muito grande. É um tremendo shopping center. Um shopping center. Depois você pode fazer uma concessão do aeroporto como um todo. Além dessa parte, vamos dizer, dos terminais, você ainda dá a responsabilidade para o operador para construir as pistas, o sistema de controle. Só que isso ainda no Brasil não está definido como fazer. Nós vamos agora, com essa sinalização dada pelo governo, né, começar agora a trilhar esse caminho. E em cada região, em cada aeroporto, criando um modelo diferente um dos outros. Você já vislumbra que caminho seria esse, Ingo, da sua posição como empresário experiente? Olha, um aeroporto por si só é complexo. Ele é diferente de uma estrada, ele é diferente de uma via férrea, etc. e tal. Pela complexidade de segurança que você tem, por muitas interações que você tem, desde a Polícia Federal, você tem infraero, você tem segurança de voo, saúde. Saúde. Né? Então, não é alguma coisa singular, não é. Aquilo que o Paulo comentou, eu acho que nós estamos num caminho bom de já termos uma definição da participação privada e que é bom que agora nós possamos discutir os modelos diferenciados, porque nós já temos um aeroporto, o São Gonçalo do Amarante, em Natal, que já tem uma discussão de um modelo. Sim, se bem que até agora não tem o edital.
Não, tudo bem. Licitação, mas, nem o terminal construído. Não, tudo bem, mas a definição de que a participação privada deva participar é muito importante. E ela foi colocada logo agora no começo desse governo, o que eu acho que é importante. Segundo, você tem uma situação, vamos pegar São Paulo como exemplo. Você tem 3 aeroportos, não é? Os 3 aeroportos já estão lotados, não é? E tem um índice de conforto e desconforto. Você tem 17 a 25 milhões, que é a capacidade de Guarulhos. Hoje nós já estamos tendo 27 milhões. Então estamos além do limite mais alto do desconforto. Você está falando de número de passageiros por ano. Por ano. Não é? Então, as reformas que nós teremos que fazer, tanto faz se é o modelo A, B ou C, daqui a 3 a 4 anos, não vão atender o excedente de passageiros que teremos na melhor das hipóteses. Então vamos ter o mesmo desconforto com o crescimento que nós temos. Ou seja, vamos gastar dinheiro, vamos reformar e não vamos sentir nada melhor. Esse é um ponto. Então, o que vai acontecer em São Paulo? São Paulo, além dos 3 que você tem que gerenciar e investir, você vai ter que construir um 4º aeroporto. Agora, nesse 4º aeroporto, o modelo é totalmente diferente, pode ser diferente, né? De um aeroporto novo que você possa atender. Então, você vai ter modelos diferenciados em função da tua solução que você vai aplicar. Kleber, que parceria público-privada seria essa? Porque aí não é para brincar com o Ingo, que às vezes a gente fala alemão, mas os alemães costumam dizer que o diabo está sentado no detalhe. Bom, a gente teve no começo do ano a edição de uma norma sobre o Sistema Nacional de Viação, e que prevê inclusive as concessões e até as PPPs para aeroportos. E o modelo, quer dizer, aí é um pouco da viabilidade econômica. A PPP, ela é um projeto pensado, é uma estrutura pensada para projetos de grande porte. Em que um aeroporto, por exemplo. Dentro de um aeroporto, muitas obrigações para o privado. É isso que faz um projeto ser de grande porte. Porque às vezes no aeroporto você pode fazer uma intervenção pequena ou menor. O chamado puxadinho. Mas é um pouco a brincadeira. O pessoal do Brasil gosta disso, nós brasileiros. Aquele puxadinho, resolveu, quebrou o galho, tudo bem. É um pouco isso, está relacionado à dimensão do projeto, à dimensão da intervenção que vai ser feita. Então, quanto maior a intervenção, maiores são os riscos, as incertezas, os custos. E aí a iniciativa privada não consegue assumir sozinha, aí você tem que chamar o Estado para ajudar. Aí se modela a parceria público-privada, né, que você tem aporte privado, aporte público, um contrato de longo prazo, para atender toda essa demanda. Se você quiser reduzir o seu projeto, não um puxadinho, mas alguma coisa intermediária que dê um resultado, aí você já pode estudar a viabilidade de uma concessão comum, que é aquela em que se transfere todas as obrigações e riscos para a iniciativa privada e o Estado não entra como pagador, não entra como provedor, né? Então, e também, claro, existe uma maneira intermediária de se fazer isso, que é você fazer a concessão para o privado comum de uma parte do aeroporto e o resto o Estado investe, né? Então, por exemplo, eu pego os terminais e concedo para a iniciativa privada. E a parte de pátio e pista, o Estado vai e constrói ele mesmo. Você tem aí alguns problemas, porque precisa ter uma boa interface, né? O aeroporto não fecha, ele fica aberto e as obras vão acontecendo. Então você tem que ter uma boa interface, uma gestão muito boa dessas obras, de todos os agentes envolvidos, o que é um fator de complexidade. E você tem, no Brasil ainda, uma estrutura institucional um pouco enrolada no lado da aviação, porque você tem... É isso que eu queria pegar. Eu queria lembrar um artigo do meu colega do Estadão, Celso Ming, que é um colunista de economia, muito respeitado. Na semana passada ele pisou duro no acelerador, disse assim, essa solução para os aeroportos é meia boca, e para a iniciativa privada, é a pergunta que eu queria fazer para você, Paulo, é como você pedir para uma pessoa morar numa casa geminada, parede a parede, com um vizinho que não dá certo, que no caso, na análise do Celso Ming, é a Infraero. Dá para combinar uma estatal que na definição corrente não teria cumprido o papel para o qual foi criada e a iniciativa privada? Eu acho que dá o importante, que nós temos modelos aqui no Brasil onde a empresa estatal, de controle estatal, convive com empresas privadas dentro do mesmo ambiente. Para isso precisa ter duas condições. Primeiro, todos estejam estabelecidos dentro da mesma regra, com os mesmos direitos e obrigações. Segundo, esse agente público que está competindo ou que está interagindo com a iniciativa privada... Ou que é dono de mais da metade do lugar. Precisa ter transparência, precisa ter demonstrações financeiras transparentes para que esse equilíbrio no mercado seja factível de você ter uma empresa pública e uma empresa
competindo ou compartilhando situações com empresas privadas. Mas, William, só para dizer que até nessa linha, se desculpa interromper, Paulo, esse é um caminho até que se aposta com a abertura do capital, uma eventual abertura do capital da Infraero, né, em que você ganharia em transformar essa empresa numa companhia aberta, sujeita à auditoria, todo mundo vendo o que está acontecendo ali, a responsabilidade dos administradores já orientada pelo regime privado, o que é, do ponto de vista da efetividade, muito mais interessante. Então, aí a gente ganharia com isso. E o governo até tem anunciado nessa questão institucional, porque hoje a gente tem o Ministério a gente tem a Casa Civil, a gente tem essa nova secretaria, a gente tem a ANAC e a gente tem a Infraero. São muitas Se bem agentes, que a ANAC e a Infraero agora são subordinadas a essa secretaria com o status de ministro, a SAC, né? Secretaria da Aviação Civil. Isso. E aí a gente tem que dar um jeito de coordenar, nessa linha do que o Paulo está dizendo, todos esses atores, né? Porque não pode falar línguas diferentes, tem que falar... Fora o Ministério da Aeronáutica que continua mandando no espaço aéreo, vai ser divertido. Também tem essa questão, Mas o que eu queria colocar aqui para nossa conversa é que hoje há muita visibilidade, quer dizer, os holofotes estão meio concentrados nos aeroportos, pelos problemas que nós estamos tendo, e nas arenas, nos estádios, etc. Mas tem muita coisa que é o que você gostaria de colocar na roda agora. Que eu quero colocar. Chega de falar do aeroporto. Chega de falar do aeroporto. E mesmo porque os estádios também, os estádios de alguma forma vão ser resolvidos. De preferência deveriam ser resolvidos com equação privada. Talvez não se consiga em todos os locais ter essa equação privada, mas vão ser resolvidos. Né, de uma Itaquera também. Eu não sei se Itaquera ou mas que... Falando Itaquera porque tem muito corintiano. Pois é, mas eu não vou entrar nesse negócio eu não quero arrumar briga com clube nenhum, muito menos com a valorosa torcida do Corinthians. Exatamente. E eles estão ali com aquela fé, fiel fé, e que Itaquera vai abrir a Copa. Pois é. Vai abrir a Copa? Não sei te responder. Não sou a pessoa adequada para responder. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: preocupados com isso, nós fizemos um trabalho, a BDIB fez um trabalho, eu trouxe até um aqui, que é do Rio de Janeiro. Mas nós... Podemos, nossa câmera consegue mostrar isso em detalhe? Deixa eu ver. Deixa eu pedir para você. De qualquer forma... Tá, olha lá, ótimo, está ali para o assinante em casa ver. Que trabalho é esse, Paulo? Então, aqui o que nós procuramos fazer? Nós temos um book desse aqui, um livro desse aqui para cada cidade. Nós pegamos, reunimos, localizamos o estádio, quer dizer, aqueles que continuam, aqueles que mudaram eventualmente ou que mudarão o estádio, nós vamos refazer o trabalho que nós estamos dando continuidade. E fizemos um raio de ação. E fomos analisar nove circunstâncias que envolvem com os jogos. Mobilidade urbana, portos, aeroportos, saneamento, hospitais, hotéis, telecomunicações, energia elétrica. E criamos 49 indicadores internacionais adaptados à realidade brasileira, né? Não vamos comparar com a Alemanha, por exemplo, né? E aí nós verificamos a situação de cada uma dessas dimensões, como nós estamos, o que precisaríamos fazer, não com vista só aos jogos, mas para atender esses indicadores. Então, leitos por habitante. A inserção a qual o Ingo se referia logo na primeira intervenção dele. Esse é um tema, no meu entender, fundamental. Eu acho que nesse ponto nós estamos ainda muito vagarosos. Nós não definimos para nós, no Brasil, qual é o lema que nós queremos colocar para a Copa. Nós precisamos colocar um lema. Por quê? Não é só fazer um bom jogo, não é só fazer um bom espetáculo e receber. O que é que nós queremos com esse mega evento e deixar, qual é o recado, qual é o legado que nós queremos deixar. Então, a inserção, no meu entender, é fundamental. Existe um lema até atual do governo, que é para todos. Então, a Copa para todos pode significar muita coisa. E colocando e adicionando alguma coisa de sustentabilidade, você dá uma outra dimensão. Porque o que a gente tem que lembrar que desta vez essa Copa vai ter uma dimensão de comunicação como nenhuma Copa ainda teve. Bom, elas vêm, cada uma delas é mais gente ainda então, grudada. Imagine o seguinte, se o Neymar, depois de um gol contra a Argentina, vai colocar no Twitter dele o que ele sentiu. Não vai ser 200 mil pessoas que vão seguir, vão ser milhares e milhões de pessoas. O que o Messi está pensando quando alguma coisa? Então, é uma outra onda, é um outro momento que nós vamos ter. E não é só o jogo.
toda a parte em volta. Então, se você olhar, para dar um exemplo, o que aconteceu há poucas semanas atrás aqui em São Paulo, na virada cultural, 4 milhões de pessoas estavam nas ruas Durante 24 horas. Durante 24 horas. 4 milhões de pessoas. E nós vamos ter esses fanfests, as festas dos torcedores. Que já é uma marca registrada da FIFA, se não me engano. Em Copacabana, aqui na Paulista, em qualquer uma. Eu acho que são mais. cidades. No caso do Brasil, eu cobri a Copa do Mundo na África do Sul. Só em Joanesburgo eram 4 fanfests. Quer dizer, por local de realização de jogo, no mínimo 4. Isso, Joanesburgo é uma cidade bem menor que São Paulo. Então, e aí eu queria entrar num ponto. Existe hoje, por exemplo, projetos que estão visualizando que para a alimentação nesses fanfests, para o catering, já está se mobilizando uma possibilidade de você usar comida sustentável e orgânica, com uma certa porcentagem, que dá toda uma cadeia produtiva de pequenas e médias empresas nas localidades. Então, é um projeto que o Planeta Orgânico e o IPD estão desenvolvendo e que estão levando ao governo para dizer, olha, é um projeto onde tem inserção social, eu tenho qualidade educacional e assim por diante, e que depois da Copa isso permanece. E esse é o ponto, eu acho que a gente tem que lembrar. Foi a grande discussão na África do Sul também. Então, o que é que permanece? Então, se você hoje olhar na África do Sul, o que aconteceu com esses estados, as cidades e assim por diante. Então, nós queremos, no Brasil, de que pós-Copa a gente possa mostrar que houve uma mudança, que houve uma inserção, que houve uma qualidade de vida diferenciada. E o Brasil é um país fantástico para mostrar sustentabilidade. Hoje estamos abordando uma pergunta: que papel o Brasil vai fazer na Copa? Como eu disse no começo do programa, não estamos falando do lado esportivo, infelizmente. Eu adoraria tocar uma roda aqui de esporte ou de futebol. Nós estamos examinando que impressão nós vamos deixar para o resto do mundo. Ficou uma pergunta no ar ao final do primeiro bloco, como quase sempre a gente faz, e ela se refere a um estudo feito por um dos representantes aqui, do Paulo Godoy. O que é que se adapta ao Brasil ou não em termos da comparação internacional? E o Ingo deixou uma outra pergunta no ar: e o que é que isso vai deixar para nós em termos de legado? Kleber, você que pensa, consome, estuda, parceria público-privado. Na África do Sul, eu estive lá como repórter, cobrindo para o Jornal da Globo a Copa do Mundo. A grande discussão era essa. Construíram algumas obras de infraestrutura importantes, outras pareciam completamente fora do mapa, eram elefantes gigantescos jogados sem a menor necessidade. O Paulo aqui resumiu no final do primeiro bloco o que é, no entendimento do setor que ele representa, que é a indústria de base e infraestrutura, o que precisa e o que não precisa ser feito, e na sua avaliação. Olha, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente, seguindo aqui o que o Ingo falou, promover uma inclusão até de questões que a gente tem hoje para resolver. Por exemplo, em São Paulo, hoje tem alguns estudos que mostram que em algumas semanas ou finais de semana a capacidade hoteleira está esgotada, 100%. No Rio, pior ainda. No Rio, pior ainda. O que está relacionado a isso? Nós temos mais terrenos aqui para construir e não temos um projeto ainda muito claro de explorar algumas áreas da cidade para isso. Por exemplo, o centro. O centro ainda tem prédios que poderiam estar sujeitos àqueles retrofits, ou seja, alguém na iniciativa privada pega um prédio desse e refaz, né, sem derrubar, mas faz os ajustes. E lá no centro você já tem alguma infraestrutura de transporte, proximidade de acesso nas áreas mais importantes da cidade, você poderia ter uma linha de pensamento que levasse, por exemplo, hotéis para aquela região. E aí você teria um legado que é a revitalização de uma área a partir de uma iniciativa como essa. Isso está ligado também a uma... Joanesburgo tentou exatamente isso, não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. É uma aposta, né, que poderia ser feita. E isso está relacionado também... Não deu certo ao... pelo lado social, né, se eu posso dar aqui meu depoimento. Inclusive, um dos estádios de Joanesburgo ficava exatamente próximo a essa área do centro, de onde as pessoas foram embora por causa da criminalidade. Há comparações com alguns centros de cidades brasileiras, não um caso tão extremo como o deles. Mas eu como repórter, estive lá muitas vezes e a própria segurança da Copa não recomendava aos jornalistas trabalhar do lado de fora do estádio naquela área. E foi uma área onde se tentou essa revitalização. O que não quer dizer que não dê certo aqui, obviamente. Porque eu acho que a nossa realidade, nesse sentido, tem algumas especificidades, porque a gente ainda tem no centro a atividade econômica presente, né? E
e o governo está lá, né? No nosso caso, o governo está lá e o centro ele é próximo das áreas de grande desenvolvimento comunal, na Paulista, por exemplo. E outra coisa que poderia ser feito como um legado é um amadurecimento das instituições, por exemplo, o TCU, e o governo tem anunciado uma aproximação com eles para efeitos de treinamento da administração pública para saber como fazer as licitações, como fazer os contratos e evitar aquelas barreiras que a gente encontra ao longo do processo de licitação. Então, seria basicamente uma mudança de cultura em relação ao que é um contrato com a iniciativa privada, porque, por incrível que pareça, no Brasil a gente ainda tem um certo preconceito, né? Algumas pessoas ainda acham que fazer contratos com a iniciativa privada é alguma coisa ruim, relacionada à corrupção, não usam a palavra privatização, usam outras Não, a palavra privatização no né? vocabulário político brasileiro tem um significado completamente negativo. Pois é, isso é muito ruim quando você, que é da iniciativa privada, vai aos órgãos fazer pleitos que considera legítimos, que estão dentro da lei, e recebe nãos simplesmente porque o agente público teme algum tipo de retaliação de ordem política, ou teme uma responsabilidade pessoal por achar que não está fazendo alguma coisa muito certa. Então precisaria passar também como um legado que eu considero, do ponto de vista jurídico e institucional, mais importante, é uma revisão mental sobre o que é fazer contratos com a iniciativa privada, sobre o que é transformar o Estado em parceiro em sentido amplo, não só em parceria público-privada, mas em sentido amplo com a iniciativa privada para o desenvolvimento. Porque não tem como fazer diferente, né? O Estado ele tem que se concentrar em algumas demandas e o privado vai atender as outras. Bom, a gente tem que agradecer a propaganda eleitoral da vencedora das eleições, da presidente Dilma, que passou a campanha toda demonizando as privatizações e depois mostra bem a diferença entre campanha eleitoral e governo. Quando está no governo, parte para a concessão, que foi demonizada durante a campanha eleitoral. Mas isso, como a gente gosta de dizer no Brasil, são águas passadas. Vamos ver o que se faz agora. Fecha o meu parênteses aqui, meu pitaco político nessa conversa. Paulo, você mencionava a partir do estudo... Aliás, Paulo, deixa eu te perguntar o seguinte, que os assinantes provavelmente se perguntam em casa. As pessoas que estão nos assistindo têm possibilidade de se informar a respeito desse estudo que vocês fizeram? E como seria? Pode sim. Vamos lá no www.abdib, abdib.org.br. E aí nós teremos, acessando lá, teremos o maior prazer de Vocês divulgar têm disponibilizado essas conclusões? Não temos o conjunto, que é um conjunto grande de Sim, mas as conclusões principais mas as conclusões principais nós temos. E quais seriam? Aí, Vamos então, lá. E a esse propósito, primeiro facilitou a vida aqui, porque eu endosso o que o Kleber falou, que era uma das coisas que eu achava que nós precisávamos abordar aqui, então já facilita, endosso plenamente essas colocações que ele fez há pouco. Dessas conclusões, o que nós detectamos? Para vocês terem uma ideia, nós detectamos 800 e poucas intervenções, 850 intervenções, das quais 128 já estavam em andamento. Quando você fala intervenções... Intervenções assim, projetos, daqueles que estavam em andamento que não tinha nada a ver com a Copa, mas que serão utilizados para esse movimento da Copa. Às vezes de transporte, mobilidade, de hotéis, etc. Desses 850, 120 estavam em andamento. Aí nós fizemos umas carinhas assim, verde, amarela e vermelha. A respeito do andamento desses projetos? A respeito do andamento, com vistas ao cronograma da Copa, para ver quais daquelas nós conseguimos chegar. E até aí a o que Copa. que deu? Tinha um bocado de vermelhinho, mas nós vamos... agora já estamos meio amarelinhos alguns, e muitos verdes também, mas a concentração estava mais no vermelho. Bom, com isso, nós valorizamos isso. Nós chegamos à conclusão que se fizéssemos tudo aquilo para deixar aqueles indicadores em ordem, leitos hospitalares por habitante, coleta de esgoto, telecomunicações e energia... Não pode faltar energia em estádio. Faltou no jogo do Fluminense, então, na quarta-feira no Engenhão, faltou no Fla-Flu no mesmo Engenhão. Isso não vai estádio novo, hein? Não vai acontecer. Então, se nós fizéssemos isso tudo, nós valorizamos essas intervenções, esses projetos todos em 113 bilhões. Isso não quer dizer bilhões que nós de reais, que nós estamos afirmando aqui que precisamos de 113 bilhões para fazer a Copa do Mundo. Obviamente que não. Mas se nós nessas cidades, se nós fizéssemos tudo para deixar esse legado que o Ingo mencionou... O legado da inserção. O legado da inserção, de melhorar as condições nessas regiões onde as condições de mobilidade, tem muita coisa que precisa ser feita em transporte adequado, de massa, nós conseguiríamos com esse valor
criar essa condição de fazer um excelente papel e deixar um grande legado nas cidades que estarão envolvidas com os Jogos. Agora entra... Desculpa, Ingo, você ia falar, por favor, prossiga. Adicionando isso que o Paulo comentou, eu acho que a Copa é muito específica em relação ao Brasil todo. Nós temos 10 cidades do norte ao sul onde nós estamos colocando a Copa no ar. E aquilo que o Paulo comentou, eu acho muito relevante a gente dizer que não é só construir um estádio, não é só fazer a infraestrutura em volta, mas é buscar uma sustentabilidade dessas construções a médio e longo prazo. Então, uma das discussões é, esse estádio depois vira um elefante branco ou nós poderemos fazer uma arena de multiuso. Quer dizer, nós temos um Senai lá dentro, nós temos um museu, nós temos um shopping, nós temos um cinema, nós temos alguma coisa diferenciada em volta dele. Isso é inserção, isso é sustentabilidade já no projeto, já no conceito. E o BNDES está olhando isso dentro do seu financiamento como um dos critérios, que eu acho que é excelente. O segundo ponto que eu queria colocar no legado, que é diferente, é em relação à Olimpíada. Quando se perguntar, e a Olimpíada? Essa coisa do Rio de Janeiro. Seria um erro na minha... É um grande erro, mas o que é que nós estamos fazendo 4 anos antes da Olimpíada? Quer dizer, o que é que o Brasil está, os outros estados estão oferecendo para conseguirmos mais medalhas em todas as outras modalidades? A sua pergunta não é retórica, portanto você vai começar a respondê-la. Não é? O que estão fazendo? Então, nada. Nada. Mas a pergunta tem que ser colocada. O que é que São Paulo está contribuindo para nós melhorarmos as medalhas na categoria de judô ou outras coisas? Você está indo para o campo do esporte. Não? Eu estou entrando pelo esporte. Então, a questão da Olimpíada não é somente uma questão do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Evidentemente que lá são as obras que serão constituídas e tem todas as modalidades que até vão ser distribuídas para outras cidades também. Mas o Brasil tem que se envolver na Olimpíada. E são 4 anos. Então, se você pegar uma garotada que vai começar a correr, a remar, a fazer esgrima 4 anos antes, é a garotada de 16 anos que hoje devia estar começando a se preparar para que com 20 anos começasse a trazer as medalhas brasileiras. Então, é uma outra forma da inserção, é uma outra maneira de nós mobilizarmos o país, de dizermos, pós-Olimpíada, nós aumentamos as nossas categorias de esporte, nós conseguimos trazer outras áreas da sociedade brasileira dentro de um esporte que até então essas áreas não estavam inseridas? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que responder e nós não estamos respondendo a ela a contento. Bom, não é o caso do setor que você representa. O Ingo botou uma questão bem específica agora, que é a expressão de um país através do esporte, no fundo. Quer dizer, o que você suscita na intervenção que você acabou de fazer é muito mais amplo ainda. Entra até na nossa própria mentalidade como sociedade. Não, mas é inserção. Sim, eu concordo. A Olimpíada não é só para o mundo inteiro, é para nós também. Eu concordo. Agora, eu sou obrigado, quase germanicamente, a reconduzir a conversa para esse lado mais, digamos assim, institucional, de infraestrutura e com aspectos econômicos importantes. Nós temos um conhecido déficit, não é um déficit porque, na verdade, nós temos uma incapacidade pública de investimento. Vários economistas, empresários, analistas políticos, intelectuais que sentaram aqui onde vocês estão sentados, acho que você inclusive também, Ingo, mencionam assim, de forma categórica, a taxa de investimento no Brasil é muito baixa para o que o país quer ser. Usam exemplos internacionais, todos investem no mínimo acima de 23% do PIB, o Brasil investe talvez, na melhor das hipóteses, 18% a 19%, sendo que a parte pública nisso é muito pequena. Esse quadro está mudando diante da Copa e da Olimpíada ou não, Kleber? Ele vai ter que mudar, né? A gente vai ter que agora concentrar um valor muito expressivo de investimento, né? Existem grandes projetos em andamento no Brasil que estão consumindo bastante dinheiro e que vão impactar essa conta, não tenha dúvida. O que a gente tem já de ganho para viabilizar isso, como o Paulo falou, é a questão do cumprimento dos contratos, é uma coisa que
que ajuda... seu lado institucional, ajuda que na avaliação de vocês está razoavelmente resolvido. Pelo menos do ponto de vista da proteção daquilo que foi combinado, né? Claro que tem ajustes regulatórios muito importantes a serem feitos. Por exemplo, o setor de energia é um que sempre demanda muitas mudanças nesse aspecto, mas a gente já tem, com relação aos contratos, um caminho mais ou menos definido. Agora, a questão do volume de investimento está ligada até a posturas claras do BNDES de como é que ele vai financiar isso, né, facilitar o acesso. Hoje no Brasil a gente não tem o que se chama, não tem um sentido puro, o que se chama de Project Finance, né, que é o financiamento do projeto em que você paga as pessoas com o fluxo de caixa dele, com aquilo que ele gera de dinheiro. Sempre que se cria uma estrutura de garantia complexa, que tem imóvel, ou a pessoa coloca o patrimônio dela, não tem ainda o projeto pagando o financiamento. Isso é um problema, porque aí o que a gente chama de alavancagem, ele fica muito limitado. Ou seja, você sobe o juro. Além de ficar mais caro, você não consegue fazer vários projetos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você compromete o seu patrimônio em garantias em cada empreendimento, porque a gente ainda não evoluiu, como tem em outros países, a Inglaterra, por exemplo, que consegue dar o crédito por um projeto e pegar em garantia e pegar em pagamento o fluxo de caixa dele, o retorno que ele mesmo dá. E é isso, esse é um caminho, se a gente conseguir evoluir, essa taxa de investimento tende a crescer muito. Investimento, capacidade de investimento e instrumentos financeiros. Foi bem abordado, né? Eu acho que nós caminhamos bastante, as nossas fontes de financiamento de longo prazo aumentaram muito, mas muito ancorada no BNDES. Agora existe, aí é um campo econômico, mas de certa forma tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Né? Porque recentemente, agora no final do ano passado, foi editada uma medida provisória que vai trazer isenção ou tratamento tributário diferenciado para títulos privados que sejam emitidos com característica de longo prazo. Os debêntures, basicamente. Debêntures, etc. Esse é um caminho importante, um passo importante para nós criarmos o que os economistas chamam o mercado secundário de títulos. O mercado secundário possibilita pessoas a comprarem os títulos, vender no mercado, etc. E aí você cria uma estrutura de financiamento de longo prazo. Então nós acreditamos... Mais vantajosa do que buscar bater na porta do banco hoje. E para a infraestrutura especificamente, que vai ser um dos elementos para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, isso vai estar nesse radar nosso, para a infraestrutura, esses títulos, a pessoa física que investir nesses títulos ou fundos que comprem esses títulos, vai ter isenção de imposto de renda. A pessoa jurídica... Ou seja, eu, pessoa física, posso comprar o título de uma empreiteira que está envolvida numa grande obra civil, por exemplo? Eu não diria de uma empreiteira. Você vai comprar de um projeto. Por exemplo, que tem a empreiteira mais isso. É um projeto. Esse projeto emite um título. Suponha que seja a Arena Itaquerão, né? Privado, emite um título. Se você comprar pessoa física, você não vai pagar imposto de renda. Se você comprar pessoa jurídica, vai pagar 15% de alíquota única. E se você for investidor externo, 0% de imposto de renda. Então nós achamos que isso vai competir com os títulos de renda fixa, do Tesouro ou de títulos de renda fixa de uma forma geral. Dá uma remuneração para o investidor. Dá uma remuneração para o investidor e financia. Então, dono do projeto. Então nós achamos que vamos atrair poupança externa na compra desses títulos, quer dizer, investidores externos, e capturar um pouco da poupança interna das pessoas, das empresas, etc. Isso pode criar uma que o Kleber levantou aqui, que é um dos nossos problemas, é ter esses recursos de longo prazo, porque esses projetos são de longo prazo e o retorno dele é de longo prazo. Então nós precisamos ter estrutura de financiamento também de longo prazo. Então acho que nós estamos dando alguns passos. Como sempre, né, nós poderíamos ser mais rápidos, né, para fazer, para regulamentar, colocar em operação, mas eu acho que já vai trazer um efeito bastante positivo. O Kleber mencionou a Inglaterra, né? Na sexta-feira, o Tony Blair esteve no Rio para discutir... Participando do World Economic Forum. Isso, para discutir as Olimpíadas 2012 na Inglaterra. Então ele deixou de estar numa mega festa da princesa para estar numa boa festa no Rio de Janeiro, em função das nossas perspectivas. E uma coisa que ele colocou muito interessante, quando foi questionado, mas o investimento que se faz nessa parte, qual é o retorno?
a experiência mostra que os investimentos sempre são maiores do que os planejados. A resposta dele foi muito clara. Ele disse, depende. Qual é a amplitude que você vai olhar este investimento? Na Inglaterra, eles mostraram claramente de que tem muito mais em torno desse investimento do que a gente possa imaginar. Não é só o momento do evento, mas toda a parte da infraestrutura que vai envolver uma facilitação dentro do país ou da cidade. E aqui tem um ponto relevante, que ele disse, nós, Inglaterra, estamos aprendendo a agilizar os nossos procedimentos, e é isso que o Paulo está comentando, porque temos data fixa. E vocês no Brasil... deadline. Pois é, exatamente. E no Brasil vocês vão aprender a ser mais rápidos, porque a data é essa. Então, eu acho que tanto o poder público quanto o privado vai estar num outro ritmo. E isso é um grande legado para nós também. Positivo. Positivo. Você compartilha essa visão? Eu acho que... Eu não quero usar a palavra otimista, pessimista, que fica meio besta. E acho que distorce muito. Favorável. Não, distorce muito o que vocês vêm dizendo, porque vocês estão ponderando, de fato, ao longo desse programa, vocês fizeram isso várias vezes. Vocês foram muito precisos em assinalar o que é que está andando e onde é que pode pegar, para usar uma expressão de gíria, Cléber. Eu acho que como eu disse lá, a questão de mudança de mentalidade institucional, que vai levar a essa velocidade que a gente precisa, se a gente levar isso a sério, vai ser um ganho imenso. Mentalidade que, na verdade, institucional. Dos entes todos envolvidos. Você abordou logo que é mais difícil, né? Porque você veja, a gente às vezes esquece que o Brasil é um país novo. E do ponto de vista regulatório, jurídico, é mais novo ainda, né? A nossa lei de licitações é de 93, a de concessão é de 95, a PPP é agora de 2004. Então, é muito novo, as coisas são novas e demora um pouco para andar mesmo, é normal. Só que agora nós temos que fazer acontecer. Então, alguns medos não tem que deixar para trás e precisa ter alguém carreando com coragem esse investimento, vai se chamuscar, vai ter um fogo aqui, um fogo ali, isso vai acontecer, não tem jeito. É o ônus de quem está à frente desse processo nesse momento, mas é uma grande oportunidade também. Mesma pergunta de novo, curto, agora telegráfico, quem está chegando no finalzinho do programa, que impressão a gente vai deixar? Muito boa. Paulo? Boa e... confio naquele golzinho do Neymar contra a Argentina. E que o Messi faça muitos, menos contra o Brasil. Exato. Não, melhor não fazer. Não arrisca, não tem problema. No mínimo. Né? Tá certo. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos 3 convidados, começando pelo empresário Paulo Godoy, presidente da ABDIB, a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Quero agradecer ao empresário Ingo Plöger, presidente do Conselho de Empresários da América Latina. E por último, ao nosso terceiro participante, agradeço ao advogado Kleber Luiz Zanquim, que é professor do INSPER, aqui de São Paulo. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. Vamos lá aos outros fatos e imagens que marcaram a semana, além, claro, do tal do casamento. Até logo.